Olá! Existem sentimentos que são tão, mas tão intensos que parece que eles ultrapassam a barreira da mente e tocam o nosso corpo, sabe? Hoje a gente vai explorar justamente uma dessas conexões, uma das mais profundas, a que liga as nossas emoções mais fortes à saúde do nosso coração. Sejam muito bem-vindos ao Med Talks. Nós somos a sua pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. É isso mesmo, todos os dias, cedinho, às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para ajudar e incentivar essa busca por uma vida mais saudável, sempre através da informação. Nosso objetivo aqui é guiar, com calma, com profundidade, por esses temas que são tão essenciais para o nosso bem-estar. Olha, essa frase, ela captura uma verdade que é universal, né? Aquela expressão, a linguagem quase poética de um coração partido, ela não é só uma metáfora. É uma descrição muito precisa de uma sensação física que, poxa, muita gente já sentiu em momentos de grande sofrimento. Mas vamos pensar um pouco. Será que uma dor emocional pode realmente quebrar um coração? Será que essa expressão que está tão presente na nossa cultura, na música, nos filmes, será que ela tem um fundamento na medicina? A resposta, olha, pode surpreender. A ciência mostra que sim, uma emoção muito intensa pode, de fato, impactar fisicamente o nosso coração. E é exatamente aqui que a poesia encontra a fisiologia. A ideia de um coração partido vai muito além do simbólico e entra de cabeça no campo da medicina. Sabe por quê? Porque existe uma condição médica real, reconhecida, que meio que materializa essa dor. O nome formal dessa condição é Síndrome do Coração Partido, ou se preferir os termos técnicos, miocardiopatia de Takotsubo, ou cardiomiopatia por estresse. O que ela faz? Basicamente causa um enfraquecimento repentino e, o que é crucial, temporário do músculo do coração. E o gatilho, olha que interessante, não é uma artéria entupida como num infarto comum. O gatilho é um estresse avassalador. Mas de onde vem esse nome tão diferente, né? Takotsubo. A origem desse nome já nos ajuda a visualizar o que acontece com o coração durante uma crise. A origem é fascinante, de verdade. Takotsubo é o nome de uma armadilha para capturar polvos, usada por pescadores lá no Japão. E o que acontece é que, durante a síndrome, o ventrículo esquerdo do coração muda de forma. Ele fica bem parecido com esse pote. A base fica mais larga e o topo mais estreito. É uma imagem muito forte do impacto físico que o estresse pode ter, né? Apesar da sensação ser algo que a humanidade conhece há milênios, o reconhecimento médico disso é bem recente. A síndrome foi descrita pela primeira vez lá no Japão em 1990. O momento decisivo foi em 2004, quando um grande terremoto atingiu o país. E o número de casos aumentou muito, o que reforçou essa ligação com o estresse extremo. E aí, finalmente, em 2005, a condição ganhou reconhecimento global. Certo. Mas como é que essa ponte entre a emoção e o corpo é construída? Como que um sentimento, uma tristeza, um choque, se transforma num evento cardíaco? O processo funciona quase como uma cascata, sabe? Primeiro acontece o gatilho, um grande choque emocional ou até físico. Em resposta, o cérebro simplesmente inunda o corpo com hormônios do estresse, principalmente a adrenalina. É uma descarga tão forte, mas tão forte, que essa onda hormonal pode meio que atordoar o músculo do coração. Ele perde força e para de bombear o sangue de forma eficiente. E os gatilhos são os mais variados que se possa imaginar. Vai desde aqueles eventos bem dolorosos, como a morte de alguém querido, o fim de um relacionamento, um diagnóstico difícil, até, e isso é surpreendente, choques positivos. Sim, é isso mesmo. Até a euforia de ganhar na loteria pode ser um estresse tão grande para o corpo a ponto de desencadear a síndrome. Agora atenção aqui porque os sintomas são praticamente idênticos aos de um infarto. Uma dor súbita e muito forte no peito, falta de ar, tontura, desmaio. Por isso é fundamental. Diante de qualquer um desses sinais, a busca por atendimento médico de emergência tem que ser imediata. Não dá para diferenciar em casa de jeito nenhum. E o perfil de quem é mais afetado é bem claro, viu? Quase 90% dos casos acontecem em mulheres, especialmente depois da menopausa. Acredita-se que a redução do estrogênio, que é um hormônio que ajuda a proteger os vasos sanguíneos, pode deixar o corpo mais vulnerável a essa descarga massiva de adrenalina. Para a gente ter uma ideia do poder do estresse coletivo, basta olhar para os dados da pandemia de Covid-19. Um estudo americano mostrou que a incidência da síndrome do coração partido saltou de mais ou menos 1,7% para quase 8% durante os picos de estresse da pandemia. Isso mostra, na prática, como o estresse social e a ansiedade generalizada podem ter um impacto físico real e mensurável na população.
Ok, com os sintomas tão parecidos, a pergunta mais importante numa emergência é: como é que os médicos diferenciam a síndrome de Takotsubo de um infarto? A resposta está nas artérias do coração. A diferença crucial está mesmo nas artérias. No infarto clássico, existe um bloqueio físico, sabe? Uma obstrução nas artérias coronárias que impede o sangue de chegar a uma parte do músculo do coração, e isso causa um dano permanente, uma cicatriz. Já na síndrome do coração partido, as artérias estão limpas, sem nenhum bloqueio significativo. O problema é a disfunção temporária do músculo, que felizmente é reversível e não deixa essas cicatrizes. E aqui vem a boa notícia. Apesar da gravidade da crise, a recuperação costuma ser excelente. E isso nos leva à parte mais importante, né? Como a gente pode se cuidar para evitar que a dor emocional chegue a esse ponto extremo. O prognóstico é muito positivo, de verdade. Na grande maioria dos casos, a função do coração volta ao normal por completo em questão de semanas, entre 1 e 4. A recuperação é total, sem deixar sequelas, o que é uma diferença gigantesca em relação ao infarto. Então, a prevenção aqui não é tanto sobre remédios para o coração, mas sim sobre ferramentas para a mente e para a vida. Gerenciar o estresse com práticas de relaxamento, meditação, manter o corpo ativo para liberar a tensão acumulada e, o que é fundamental, construir e saber usar uma rede de apoio, seja de amigos, família ou profissional. Esses são os pilares para proteger tanto a mente quanto o coração. Ao final dessa nossa conversa de hoje, fica uma lição muito importante que conecta todos os pontos que a gente viu. Se tem uma ideia central para a gente levar daqui é esta: saúde emocional e saúde física não são coisas separadas, elas estão profundamente ligadas. Cuidar da saúde emocional não é um luxo, não é algo secundário, é uma parte essencial da saúde do nosso coração. Bom, esperamos que esta análise tenha ajudado a esclarecer esse tema tão interessante. E para quem quiser se aprofundar, fica o nosso convite para acessar o blog em med.com.br. E para quem prefere ouvir, nosso conteúdo também está lá no Spotify. É só procurar pelo podcast Descomplicando a Saúde com SPESS. SPESS com 2 S no final, que é a nossa plataforma de benefícios. Lá, a conversa sobre bem-estar continua. Agradecemos muito a companhia, o cuidado integral por dentro e por fora é sempre o melhor caminho. Até a próxima!